Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando a professora Maria Mustafa, do CECIP, e que está falando sobre a cultura da paz e sobre como fazer a diferença numa sociedade tão violenta. E eu estava lembrando aqui, professora, que essa semana nós tivemos 2 incidentes gravíssimos envolvendo escolas, violência nas escolas. Nos Estados Unidos, um policial invadiu uma escola para retirar uma aluna negra que se recusava a entregar o celular à professora, e o fez com bastante violência. Isso causou problemas em toda a comunidade norte-americana, a ponto do policial ser demitido do seu trabalho. E aqui no Rio nós tivemos também nas redes sociais uma criança num acesso de raiva numa escola de Macaé, gritando e desesperadamente, sem nenhum controle, e os professores sem saber o que fazer. Como é que o CECIP faz essa abordagem de violência nas escolas e de violência, e como abordar também as comunidades de origem dessas crianças que vêm marcadas pela violência e acabam dentro da escola reproduzindo essa violência? Bom, primeiro a gente tem que dizer que esses vídeos que circulam nas redes sociais, eles são extremamente perigosos, né? Porque a gente não entende o contexto, não sabe o que estava acontecendo antes. Exatamente. Aquele vídeo com aquela criança de Macaé, primeiro que a imagem dessa criança não podia estar sendo veiculada dessa forma, principalmente dentro da escola, né? Que é uma instituição do Estado, e alguém fazer aquele vídeo, aquela captura. Então é muito complicado a gente analisar esse tipo de situação sem respeitar os direitos dessa criança, né? Que é isso que está acontecendo ali. Mas, de qualquer forma, no caso do policial que entrou na sala de aula nos Estados Unidos, é muito chocante, né, perceber isso. É uma violação de direitos, né, nesse caso. Porque a criança está na escola, é um lugar que, teoricamente, ela estaria protegida. E vem um policial... Ele foi chamado pelo professor, né? Aliás, no caso do menino também tem uma ameaça de chamar, né, uma criança, que ali... Eu fui né, um jornalista me telefonou, né, me mandou esse vídeo. O que faz numa situação dessa? Eu fui ver o vídeo e ele disse: olha, o que tem ali são professores que incentivam a criança a fazer aquilo. Deixa ele, vamos ver o que ele faz. E o garoto vai, né? Eu acho que uma pessoa ali com o mínimo de habilidade para desmontar aquilo, né, se abaixasse e falasse com a criança, né, com o olho na altura do olho da criança, ela já desmontaria. Ela tinha alguma coisa para dizer e que ela não foi ouvida. E aí eu quis dizer, chama a polícia, que é essa a questão. Parece que a polícia virou, né, a primeira questão, né, a ser tratada, né, antes de qualquer tem mediação, né? Mediação, de qualquer coisa, a primeira questão é a polícia. A gente esquece também que a escola muitas vezes é violenta, né? São várias violências que a gente trabalha, não é só a violência física, mas como que aquele aluno ele está sendo ouvido por essa escola, né? Será que ele tem... A gente fala muitas vezes nesse projeto que a violência muitas vezes é um pedido de ajuda, desesperado, errado, mas é um pedido de ajuda, né? Então, esse projeto ele atuou muito nisso, na comunicação da escola com o aluno, porque é uma instituição que... Nesse nível, professora, nesse nível psicológico de identificar que aquela reação é uma reação de pedido de ajuda e não de agressão pura e simples? É assim? Porque a gente não... Ali é difícil a gente falar sem saber do que está acontecendo, né? Sim. Mas quando uma escola determina um conteúdo, né, todo o sistema educativo que o aluno tem que aprender, quando o aluno não se vê naquela escola, não se vê naquele conteúdo, ele é obrigado a ficar ali. Ele fica ali 5 horas por dia, ele não tem direito à voz, ele não pode falar na sala de aula. Não sabem, né? Nem porque estão estudando aquilo. No direito tem um negócio que a gente fala de contraditório e ampla defesa. Os tribunais também nem sempre respeitam, não. Né? Também tem as esculhambações, né, nos tribunais que nem sempre respeitam isso. Esse contraditório é dar essa dialética, né, da comunicação, em que um fala, o outro fala,
né, a fim de que os fatos sejam apurados. E não raro, por vezes, até nos tribunais, esse é fato objetivo, e joga a coisa como sendo, né, e quem tem poder de impor acaba se impondo, né, e o direito é que vá, né, que vai ser procurado, né, em alguma instância. Então é exatamente essas instâncias, né, essa forma autoritária, por vezes, de lidar com os direitos, né, de lidar nas relações, é que cria, né, esses conflitos. Meu caro desembargador Damasceno, a razão das minhas perguntas, porque eu estou indo ao universo da teoria, é porque, no mais das vezes, professora, a gente ouve falar de ONG e a primeira sensação é mais uma. E eu tenho certeza de que a ONG que a senhora coordena não é mais uma. É uma que faz diferença. Aliás, tem uma pergunta aqui, Maria. A mediação pública, aquela aplicada em órgãos públicos, traria segurança jurídica às partes que suscitaram o conflito? Isto é, o acordo firmado poderia fazer coisa julgada entre as partes, ou seja, né, valer ali entre as partes, ou até mesmo ser um título extrajudicial que pudesse ser executado por meio da jurisdição? Isso não é pergunta para Maria, não. Né? Mas Maria, posso falar da escola escolar agora mas essa é uma pergunta, Maria, que o próprio Damasceno vai responder, mas é uma pergunta que vem dos nossos alunos da Estácio de Sá, que nos prestigiam aqui com a sua presença, e evidentemente é uma pergunta mais técnica. Mas deixa a Maria. Mas tem uma pergunta boa aqui. Se isso pode ser executado, isso pode ser exigido depois, como é que fica isso, Maria? Eu vou trazer essa pergunta para a escola, porque na escola também a gente tem um tomador de decisão, que é o diretor, né? E tem também a rede de garantia de direitos, que é sempre convidada a estar junta nesses processos de resolução de conflito, né? Quando é um conflito que requer um tomador de decisão, um conselho tutelar, esferas que extrapolem a escola, a gente convida sempre esses tomadores para estarem junto no círculo, legitimando essa tomada de decisão. O acordo que vai ser encaminhado ali para resolver esse conflito, ele tem que ter legitimidade, realmente, Sim. Porque senão ele inviabiliza todo o trabalho, né? Se a gente chega ali, se o aluno que cometeu algum ato violento se responsabiliza, entra em contato com todo o dano que ele causou, se responsabiliza por restaurar esse dano, propõe uma resolução de conflitos, e aí a diretora vem, ou qualquer outra instância vem e fala, não, você vai ser suspenso. Então, inviabiliza qualquer procedimento restaurativo. Então, é muito importante que a decisão ali seja legítima. Professora, a senhora falou várias vezes em procedimento restaurativo, em círculo, e os nossos ouvintes querem saber o que compreende justiça restaurativa. O que é isso? Como é que se faz isso? Quais são os procedimentos? O que quer dizer isso? O que quer dizer esse círculo que a senhora falou, procedimento restaurativo? E também qual é o principal defeito da justiça restaurativa no processo de educação? A justiça restaurativa, ela é uma forma de se resolver conflitos que é diferente da punitiva e da retributiva, né? A qual sempre uma punição vai ser correspondente a uma infração. Na restaurativa, o foco é a restauração dos danos causados e não a punição. Então, o nosso sistema de justiça, isso vocês, com certeza, os desembargadores aqui presentes podem falar muito melhor do que eu, a gente tem um sistema muito punitivo. Mas a pessoa que causou o dano, ela entende que aquilo é um dano? Que ela Sim, então, fez uma aí falta. Que vem o trabalho das metodologias de justiça restaurativa, da resolução de conflitos. A gente fala muito de círculo, né? Não é a única metodologia, mas a gente utilizou uma metodologia chamada Processos Circulares de Resolução de Conflitos, tá? Em que a gente senta em círculo e ali as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, e muitas vezes não é só a pessoa que cometeu a agressão e a pessoa que sofreu. Tem pessoas da comunidade, no caso da escola, né? Tem outros alunos, tem sempre mais alguém envolvido ali que sofre os danos daquele conflito, né? E quando esse dano vem de fora, quando o aluno traz o conflito,
né, da sua vivência doméstica, por exemplo, da sua vivência com seus familiares, com seus vizinhos. É primordial envolver a família nisso também, a comunidade, né? A gente sempre tem. Essa é uma dificuldade grande, porque a gente percebe muito que a família está cada vez mais distante da escola, né? Então a gente tenta puxar esse envolvimento comunitário e familiar para a educação. Mas a gente convida, se for alguma situação, por exemplo, com um pai, um filho, a gente convida eles a participarem desse círculo. E ali, na Justiça Restaurativa, então, retomando, a gente busca soluções coletivamente para resolver aquela situação. Qual é a resolução de conflitos que contempla todas as pessoas envolvidas naquela situação? Né? Porque às vezes eu fui assaltada, aí o meu agressor, assaltante, foi preso. Não era bem aquilo que eu queria que acontecesse com ele. De repente, se eu conversasse com ele e entendesse quais foram os motivos que levaram... Receber seu objeto furtado de volta. Receber o meu objeto de volta, né? É muito mais complexo as relações que envolvem os conflitos do que a simples punição, que muitas vezes não resolve nada, como a gente vê, né? No outro dia, uma professora assaltada numa das praias de Copacabana. Era uma médica, né? Quiseram linchar o ator do ato, né? E ela impediu que se fizesse. Não, ele deu um tiro e ela o socorreu ainda, até chegar o... Ele socorreu. Ou seja, é exatamente, quer dizer, na vida prática, o que a senhora acabou de dizer. Não é? Agora, além desse núcleo, porque a organização tem um núcleo, quem são as pessoas que são trazidas para ajudar o núcleo e para integrar o projeto? Respondendo até pergunta que ia ser feita já. A senhora vai responder essa pergunta, né? Logo em seguida, a participação do nosso repórter de campo, que já está na linha 2, Silvio Augusto. Bom dia, Silvio Augusto. Qual a sua pergunta aqui? Pertinente, Silvio. Silvio, o tema aqui hoje é justiça restaurativa, educação para a paz. Vamos lá, porque a gente não tem solução para tudo. A gente aqui não tem mesmo. Doutor Ciro, eu estou aqui na linha com a senhora Juliana Rosa, do município de Itaboraí. Senhora Juliana, bom dia. Bom dia. Bom dia, Juliana, sempre muito bem-vinda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o desembargador Ciro. Eu queria saber como se instituto age com crianças que agem com violência nas escolas. Muito boa pergunta. Muito obrigado pela sua participação, pelo prestígio da sua audiência. Obrigado, Silvio. Essa nota 10 para você, Silvio. Como é que age quando há violência praticada por criança na escola? Como é que é esse processo restaurativo? Obrigado pela sua participação. Bom, depende muito da violência, né? A gente fala violência, mas são muitas as violências. A gente tem que começar entendendo um pouco que essa violência pode ter sido gerada por diferentes questões na vida dessa criança, né? Então, eu acho que começa com o diálogo. Antes da punição, antes de chamar quem quer que seja para resolver isso, a gente começa sempre lembrando que a criança ela precisa de proteção, ela é um sujeito de direitos e que ela merece ser humanizada nessa relação de resolução de conflitos. A gente está falando muito sobre a questão da justiça restaurativa, mas o CECIP tem uma abrangência muito maior. Parece que vocês têm atividades também nas comunidades. Eu estou vendo aqui que tem um programa no Morro dos Macacos, com as comunidades carentes, de valorização da cidadania. Quais são esses outros projetos do CECIP? Atualmente o CECIP desenvolve projetos em diversas áreas e faz a gestão de 2 escolas de arte e tecnologia na cidade do Rio de Janeiro. A gente também tem vários projetos na área de educação infantil. Tem um projeto de participação infantil que acontece em Manguinhos. Tem um projeto também com as creches na Rocinha e no Cantagalo, que é um projeto que chama de Mãos Dadas para uma creche de qualidade, que é uma formação com os gestores de creche,
que é muito importante também, né? Atualmente o CECIP faz a gestão da Secretaria Executiva da Rede Nacional da Primeira Infância, que é uma rede de atualmente 160 instituições do poder público e organizações da sociedade civil. Então o CECIP tem a diretoria do CECIP e tem os funcionários, o que seria isso? É o núcleo, é o que eu perguntei há pouco. Tem várias equipes. Ah, sim. Tem várias equipes, a nossa sede fica na Rua da Glória. Recentemente nos mudamos para lá. E quem quiser precisar de alguma orientação, alguma assessoria do CECIP, pode procurar e onde? Pode entrar em contato com a gente, pode entrar no site do CECIP. No site do CECIP, inclusive, tem vários materiais para download que a gente disponibiliza sobre educação para pais, cartilhas, sobre educação infantil, sobre comunicação comunitária. Tem um longo, nesses 29 anos de história que o CECIP tem, a gente já produziu muita coisa. Então, quanto tempo, professora? 29 anos. É isso que eu queria falar. Lá na origem, um pouco até antes da criação do CECIP, as pessoas que o fundaram, né, nós éramos todos garotos, né, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eles trabalhavam como recreadores, né, nos brizolões, né, Filé, Roberto Lara, e tinha um trabalho, né, de educacional por meio da recreação. Eles eram recreadores educacionais, né, não eram professores. E em 87, quando o professor Carlos Alberto Direito, depois nomeado para o Tribunal de Justiça desembargador, ministro do STJ, ministro Supremo, né, onde faleceu, ele acabou com os recreadores educacionais no CIEPs. E logo depois o governo Moreira Franco acabou com os próprios CIEPs. Tem alguma coisa ainda do CECIP nessa área de educação com a recreação educacional? Né? Tinha uma coisa de jogos, era recreação educacional. Eles faziam... Olha, tudo que a gente trabalha é sempre pensando no brincar, no lúdico, né? Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Oi Futuro e tem a Oi Cabum, que é uma escola de arte e tecnologia que forma jovens em diversas áreas em arte e tecnologia, sempre... Esses jovens são até que idade que o CECIP atua? Até que idade? As crianças aí... Depende do projeto, A gente tem projetos que são com crianças muito pequenas, né? Como o de participação infantil, creches, e tem projetos, a gente também está junto com a Prefeitura na Nave do Conhecimento de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, que vai até a terceira idade. Então tem idosos, então, tem todas as faixas, Agora eu estou vendo aqui, professor, aqui o CECIP tinha um apoio da Petrobras aqui. Sim. É mantido ainda esse apoio? É um patrocínio do projeto Jovens e seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos, que começou em 2011, a gente está encerrando o projeto agora. Então, a gente vai até dezembro com esse projeto e o patrocínio da Petrobras possibilitou que esse projeto acontecesse. Então, ele foi muito importante para a gente. Será que renova? Oi? A Petrobras renova? A Petrobras não tem um sistema de renovação. Então, eu acho que, pela experiência que eu vivi, a gente sempre entra no edital. Entra em outro projeto. É até um sistema que garante a transparência da seleção pública. Sim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos depois, hoje entrevistando a professora Maria Mustafa, do CECIP, e falando sobre como o CECIP faz a diferença na educação para a paz e na cidadania, nas comunidades e nas escolas do Rio de Janeiro.